Pra mim, Michael Jackson foi simplesmente o maior artista que já viveu. Ele não era apenas um músico genial, ele é chamado até hoje de o arquiteto do futuro. Alguém que pensava a arte em camadas: som, corpo, imagem, narrativa, símbolo e impacto cultural. Sempre migrando em diferentes gêneros, criando tecnologia e conceitos para produzir a sua arte. Ele desenvolveu a música de forma atemporal. Para autores, isso é uma aula rara de visão autoral. Michael criou experiências narrativas completas. Thriller não é apenas um álbum, é um universo simbólico onde terror, dança e cinema se fundem em uma mesma promessa estética. Vamos explorar 5 técnicas de storytelling que Michael usava e pode nos ajudar na concepção de uma obra. Primeiro, o universo narrativo. O tema central de Thriller é o medo, o desejo, a transformação. A estética é a noite, as sombras, os corpos que mudam, o grotesco dançante. A narrativa visual, o clipe, é um curta de horror com prólogo, virada e epílogo. Para a criação de uma história, anotem isso. Precisamos definir o tema, ou seja, o que vamos tratar, a estética, como vamos tratar e a narrativa, qual será a montagem para este storytelling. Tendo isso em mente, vamos trabalhar com alguns pontos. Eu vou usar O Senhor dos Anéis como exemplo. Qual é a promessa emocional da obra? Tolkien convida o público a entrar em um território sombrio com a garantia implícita de que haverá sentido no fim. Não conforto fácil, mas transformação. Uma mudança nos personagens e na sua visão de mundo, tratando temas como amizade, sacrifício e corrupção humana. Que sensação o leitor ou espectador deve carregar depois? Um misto de assombro e maturidade. Senhor dos Anéis trabalha em Frodo a melancolia de quem entendeu que o mundo foi salvo, mas não saiu ileso. E qual é a estética invisível do texto? Coerência simbólica. A estética invisível é mitológica, sacrificial e lamentosa. Tudo aponta para a perda, a escolha, a renúncia. Senhor dos Anéis cria memória, não informação. As informações se esquecem, experiências permanecem. Você não lembra só da trama ou da melodia no caso de Thriller. Seu corpo se lembra de como você se sentiu dependendo da época que ouviu. Nas primeiras notas da música você arrepia e é isso que é sensação. É isso que transforma uma obra em referência cultural. Ela ocupa um espaço emocional que não se dissolve com o tempo. Storytelling não é só uma palavra, é encenação. O corpo também narra. Michael Jackson entendia algo que muitos escritores ignoram. História não se explica, se encena. Se você precisar explicar o conflito, ele já perdeu força. Em Thriller, Michael não canta sobre o medo, ou seja, ele não nos conta, ele mostra. Existe um prólogo, o casal, a estrada, a lua cheia. Tem a virada, que é a transformação, um clímax, que são os mortos dançando, e um epílogo ambíguo, que é o sorrisinho no final. A letra sozinha não sustenta isso. O impacto vem da ação encenada. O mesmo acontece em Smooth Criminal. Não é uma música sobre um crime, é uma cena. O bar, o corpo caído, a pergunta repetida, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Você vê o acontecimento. Em Bad, não fala sobre a rebeldia abstrata. Mostra um personagem. Ele é deslocado, pressionado, performando uma identidade diante do grupo. Michael nunca diz, isso é sobre conflito. Ele coloca o conflito em movimento. No caso do clipe, é o enredo, e na música, em seus movimentos durante a dança. O arco moral acontece sem discurso. Taxi Driver, por exemplo, do Martin Scorsese. O roteiro não fala, Travis está enlouquecendo. O filme mostra, é repetição de rotina, isolamento, violência crescendo como hábito. O conflito é vivido, não comentado. Show, don't tell. O erro comum do escritor iniciante é colocar ela se sentia culpada, o mundo é muito injusto. Isso é narração explicativa, não storytelling. Você deve mostrar, o personagem deve tomar ações. Para Michael Jackson, o corpo é texto. Ele escreve a cena. Hemingway, por exemplo, ele raramente explica as emoções. Ele mostra. Se você está ansioso, as mãos tremem, os copos sendo esvaziados, os corpos
que evitam o toque. Agora eu quero aproveitar esse momento para pedir o seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para saber sempre que eu postar um vídeo novo. E se está gostando do conteúdo, compartilhe esse vídeo. Também comenta aqui como está essa empolgação para o filme do Michael Jackson. Eu mal posso esperar. Na descrição e no primeiro comentário fixado, eu sempre deixo o meu link na Amazon. Qualquer coisa que vocês quiserem comprar, se forem pelo meu link, ajuda muito. Moral sem sermão. A pensar tá bem explicada. Toda grande história carrega uma visão de mundo. A diferença é como essa visão chega ao público. Michael Jackson entendia que a moral não deve ser enunciada, ela deve ser descoberta. Em Man in the Mirror, Michael não acusa governos, sistemas ou inimigos abstratos. Ele começa no lugar mais desconfortável possível, o espelho. A música não diz, o mundo precisa mudar. Ela diz, estou começando com o homem no espelho. Se você quer fazer o mundo um lugar melhor, olhe para você mesmo e faça uma mudança. A pensata é simples, mas poderosa. Transformação coletiva começa com a responsabilidade individual. Não há dedo em riste. A convite moral. Em Earth Song, talvez o exemplo seja ainda mais radical. Ela não funciona como uma canção pop comum. Ela soa como um lamento, uma oração, um julgamento. Quando Michael pergunta, e sobre Abraão? Ele não explica, ele convoca símbolos fundacionais, fé, pacto, a origem, e pergunta o que fizemos com tudo isso. A música não ensina, ela acusa o silêncio. Em Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, a pergunta moral não é Deus existe? Ela é, se Deus não existe, tudo é permitido? Dostoiévski não questiona com tese, ele cria personagens que colapsam sob o peso dessa pergunta. A pensata nasce do choque entre fé, culpa e liberdade. O conto O Grande Inquisidor, do personagem do Ivan, que está no meio do livro, gera um debate sobre livre-arbítrio, imaginando o retorno de Cristo. O mundo tem livre-arbítrio, mas ele o quer? Ou ele prefere delegar a função de pensar, de tomar a atitude e sofrer as consequências pelas suas ações para apenas seguir ordens e, se a mesa cair, ser responsabilidade do outro e não de si mesmo. O erro comum é a moral declarada. O escritor iniciante escreveria: isso mostra que a sociedade está errada. Mas o grande contador de histórias faz o personagem pagar o preço, o mundo reagir, uma escolha gerar consequência. A moral mais forte é aquela que não grita, não explica, não pede concordância, ela se infiltra. Eu acredito que um dos grandes exemplos é a degradação moral de Walter White em Breaking Bad. Eu vou explorar esse tópico melhor no vídeo sobre técnicas de narrativa e por que as histórias falham. Se eu já tiver publicado esse vídeo, vai estar aparecendo aí para vocês. Versatilidade de gênero é domínio, não dispersão. Quando um artista não sabe quem é, mudar de gênero vira fuga. Quando ele sabe exatamente quem é, mudar de gênero vira uma expansão. Michael Jackson não pulou entre estilos por instabilidade. Ele fez isso porque dominava a gramática de cada gênero. Mas o que nunca mudou? Ele nunca abandonou a obsessão rítmica, o corpo como linguagem, a narrativa embutida, o senso de espetáculo. O gênero muda, a assinatura permanece. Isso é domínio técnico somado à identidade estética. A voz. Tarantino faz western, ação samurai, filme de guerra, mas quando vemos uma obra dele, sabemos identificar por causa da sua assinatura, a sua voz. Stephen King também fez muito isso. Horror, fantasia, drama psicológico, ficção científica também, mas o autor tem que saber fazê-lo. Eduardo Spohr, nosso incrível escritor brasileiro, é excelente nessa transição também. Ele começou com uma fantasia e lançou recentemente uma ficção histórica, mas o que permanece é a narrativa estilo RPG dele. Nós acompanhamos uma grande aventura ambientada em diferentes faces. Então, encontre o gênero que melhor se encaixa com seu trabalho,
terror, sci-fi e desenvolva a sua voz antes de explorar um outro gênero. E sempre se pergunte, qual é o meu eixo temático? O que eu sempre faço mesmo mudando de história? O que o leitor reconheceria como meu? Comece pelo que é mais confortável para você e depois se arrisque no que é mais difícil e exige mais de você. Afinal, você pode falar muitas línguas, desde que seja sempre na mesma voz. Conflito pessoal como matéria-prima estética. Michael nunca escreveu diários musicados. Ele traduziu em forma de mito a própria dor. Billie Jean transforma paranoia e acusação em fábula urbana. Dirty Diana converte desejo e invasão em conflito arquetípico. You Are Not Alone sublima solidão em consolo coletivo. A experiência pessoal vira forma universal, não desabafo. Dostoiévski, de novo, escreveu sobre culpa, crime e redenção porque viveu isso, mas nunca como uma confissão direta. Crime e Castigo não é uma autobiografia, é uma arquitetura moral. Clarice Lispector transformava angústia existencial em linguagem fragmentada. O drama está no ritmo da frase, não na explicação. Ingmar Bergman transformou o medo da morte, silêncio de Deus e fracasso afetivo em cinema simbólico, como O Sétimo Selo. Darren Aronofsky usa a obsessão pessoal para criar alegorias extremas em Cisne Negro e O Lutador. Isso me lembra muito uma frase do Scorsese, repetida pelo incrível Bong Joon-ho no Oscar, quando ele ganhou pelo Parasita. O mais pessoal é o mais criativo. Você pode escrever uma fantasia com elfos e orcs, mas o conflito interno dos personagens deve ser humano, pessoal. Deve sair do seu íntimo para ser sincero e realmente funcionar. Isso também ajuda a criar a sua voz narrativa. Escritores que pensam apenas em palavras escrevem textos. Escritores que pensam em experiência constroem mundos. Michael Jackson entendeu isso e traduziu na música. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e comentar. Muito obrigado e até a próxima.